Abra a palavra de Deus comigo, no Salmo 47. Salmo 47. É o texto dessa manhã. Salmo de número 47. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos. Salmo de número 47. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Vamos mais uma vez a Deus em oração, irmão, pedindo a sua bênção para essa palavra. Senhor Deus, nós humildemente, Pai, nos colocamos diante do Senhor, do teu santo trono, sabendo que nós somos pó e cinza, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo podemos chegarmos à tua presença, não mais como escravos do pecado, mas agora como servos do Senhor, não tendo mais temor como o temor de um escravo, mas um temor de filho, onde nós te reverenciamos tanto quanto te adoramos. Pedimos que o Senhor abra nossa mente para entender a adoração e o teu poder, Pai, que é revelado no mundo inteiro, e a tua glória, que especialmente é revelada no culto, no dia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos irmãos, recentemente nós temos notícia de uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Pessoas têm perdido sua vida, mães deixado seus filhos, pais deixado sua família sem amparo. E isso tudo tem trazido sequelas muito grandes para toda aquela sociedade. 11 de setembro de 2001, nós tivemos a notícia de um grande acidente nos Estados Unidos, onde um avião destruiu as Torres Gêmeas. Isso acabou causando também uma consequência muito grande. Sequelas aconteceram, famílias foram destroçadas, a depressão na vida de muita gente, a dor, a angústia, a aflição. Mas a pergunta que fica é: quem está por trás de cada um desses acontecimentos? Deus ou o diabo? Quem governa soberanamente no céu? Deus ou o diabo? Quem é o rei das nações? Deus ou o diabo? Essa pergunta, ela permeia a mente das pessoas e parece que Deus ser soberano no céu é universalmente aceito. Mas ele reinar aqui na terra, não precisa ser assim. Vamos deixar Deus reinar no céu, enquanto que aqui na terra, vamos deixar que a gente mesmo governa ou dar um espaço para o próprio diabo governar. Então essa é a pergunta, irmãos, que deve ser feita à nossa mente nessa manhã. Quem está regendo, governando todas as nações, todos os povos, todos os reinos, todas as pessoas, todos os acontecimentos da atualidade, do passado e do futuro? É Deus, o homem ou o diabo? O Salmo 46, antes de entrarmos no Salmo 47, ele inicia com a seguinte afirmação, Salmo 46. Ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele inicia o Salmo trazendo a memória dos cristãos, e principalmente naquela época do povo judeu, de que Deus era aquele que sustentava esse povo. É como se Deus estivesse dizendo: eu cuido de vocês, não tenham medo, eu vou estar com vocês em todos os momentos. Esse salmo era cantado algumas vezes quando o povo de Israel ia para a guerra. Eles cantavam sabendo que Deus ia lhes dar a vitória. Deus iria estar com eles naquele momento da dificuldade, no momento da aflição,
e não ia desampará-los, não importasse a situação. Nós vemos isso acontecendo lá em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito. Eles saem do Egito para adorar a Deus no deserto, e lá no deserto, a Bíblia diz que havia uma cortina de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que eles não ficassem nem no sol escaldante, muito menos no frio absurdo do deserto durante a noite. Então, o cuidado paternal de Deus foi em todo momento detalhado na vida do povo de Israel. E esse mesmo cuidado não é diferente na nossa vida como crentes. Deus não nos desampara. Deus não deixa que os seus filhos padeçam. Talvez até por um tempo, mas Ele sempre permanece cuidando deles. Deus sempre permanece como seu escudo, como sua fortaleza. No final do Salmo 46, aqui no versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Primeiro ele começa dizendo: saibam que eu sou Deus. Eu cuido de vocês. Eu sou o seu escudo. Eu protejo todos vocês. E ele termina o salmo dizendo: se aquietem. Saibam que eu sou o seu Deus e exaltado em todas as nações. No versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aí agora nós começamos a entender um pouco da mentalidade do salmista, a nos mostrar que Deus é poderoso para governar independente da situação. Então, independente da situação que você passa, independente do que você vive, quem governa sobre isso é Deus. E a palavra de Deus nos adverte: eu cuido de cada um de vocês. Se aquietem e saibam que eu sou Deus. Então, o Salmo 47, ele tem por tema o Deus que governa sobre toda a terra. O Deus que é rei soberano sobre todas as coisas do universo, sobre todo o planeta Terra. As partículas de poeira que você observa quando tem aquele feixe de luz na sua casa, quem governa a soberania divina. Os pássaros que voam e são alimentados nas próprias árvores é a soberania divina. Então não tem nada que não passe pelo poder soberano de Deus sem que ele esteja regendo e governando. Absolutamente nada. Satanás é o lacaio de Deus. Satanás, poderia dizer, como dizia Martinho Lutero, é o cão acorrentado de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite ou que Deus ordena. Então não há nada nesse universo que fuja do controle absoluto do nosso Deus soberano. E é essa mentalidade que o salmista, no Salmo 47, quer enfatizar no coração do povo de Deus. Confiem e saibam que Deus é o rei da terra. Ele inicia o salmo com a seguinte expressão: batam palmas todos os povos. O fato do salmista mencionar todos os povos é para dizer que Deus já é rei de todo o mundo. Deus já governa sobre todas as nações. Desde quando ele criou até o final, desde Gênesis a Apocalipse, Deus governa sobre tudo. Não tem nada, nenhum lugar, nenhuma parte da Bíblia onde descreva Deus como sendo inferior ao governo do que ele já tem. Deus sempre governa sobre tudo. E o Salmo 47, ele é composto de 2 pontos. O primeiro ponto do Salmo 47, ele mostra a Deus como aquele que é o Deus guerreiro, que luta em favor do seu povo e governa dessa forma. O segundo ponto mostra a Deus como aquele Deus que é o protetor e é o rei de toda a terra, de tudo que existe. Então o Salmo 47 é dividido em 2 pontos. O primeiro, Deus é guerreiro, ou seja, eu luto em favor de vocês. Eu sou aquele que trava as batalhas por vocês. E o segundo ponto é: eu sou o Deus que reina sobre toda a terra. Todo o universo é regido pelo meu poder. Ainda no versículo 1, nós observamos o seguinte, nesse primeiro ponto, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler os primeiros 5 versos. Diz assim a palavra de Deus: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Irmãos, quando Deus é mencionado aqui nesse primeiro ponto como Deus guerreiro, e é isso que nesse primeiro momento eu quero focar aqui com os irmãos, ele dá razões pelas quais ele é o Deus guerreiro. Porque eu sou esse Deus que luta em favor do meu povo. Porque que eu devo ser adorado como Deus que luta em favor de vocês.
Deus luta em nosso favor por alguns motivos, e ele coloca esses motivos nos versículos 2 até o versículo 5. Observe comigo o versículo 2. Ele diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então, em primeiro lugar, Deus deve ser adorado como Deus guerreiro, como aquele Deus que trava batalhas pelo seu povo, porque ele é tremendo e é elevado sobre toda a terra. A palavra elevado aqui dá a ideia de algo transcendente. O que é algo transcendente? Que está acima do seu campo de visão. Quando você, por exemplo, observa uma águia voando, ela ainda não transcendeu a sua visão. Mas a partir do momento que ela voa mais alto, e muito mais alto, você não enxerga mais. Quer dizer que ela transcendeu, ou seja, você não enxerga mais aquela ave que estava acima de você. A mesma coisa acontece com um avião, ou um jato, por exemplo. Você vê o jato passando, até chegar um determinado momento que seus olhos não alcançam. Ele transcendeu a sua visão. Então Deus, ele é tão elevado que a nossa ótica não alcança, que a nossa imaginação não compreende quem ele é. Então Deus quer dizer: eu sou o Deus que peleja por vocês, porque eu sou o Deus todo soberano e poderoso, e nada consegue atingir o meu nível de poder. Nada consegue ser superior a mim. Tudo que eu faço, tudo que eu crio, sempre é inferior a mim. Então eu travo as batalhas por vocês, e me adorem por isso. Confiem que eu sou o Deus Todo-Poderoso e travo as batalhas em favor de vocês, porque eu sou o Deus elevadíssimo. E ele ainda menciona: é o grande rei de toda a terra. O profeta Isaías, que acabamos de ler, descreve que para Deus a terra é como se fosse um banco onde ele repousa os seus pés. E também descreve que Deus conta o universo a palmos. Imagine você, então, que não consegue nem sequer medir a casa inteira sem se cansar, não é? 10 metros, 30 metros ou até quilômetros, quando você pega uma trena de quilometragem. Você diz: não, é muito cansativo isso. Mas imagine agora um Deus que mede o universo a palmos. Imagine o tamanho, a enormidade desse Deus, a grandiosidade desse Deus poderoso. Onde ele mesmo descreve que os homens para ele são como gafanhotos. Essa é uma figura de linguagem usada por Isaías para mostrar que nada se compara à superioridade de Deus, a essa grandiosidade de Deus. E é esse Deus grandioso, poderoso, supremo, que reina sobre tudo de forma suprema, que é transcendente, que é elevado e, principalmente, elevado ao terceiro grau de santidade. Isaías capítulo 6, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, nenhum atributo na Bíblia é repetido 3 vezes. Nós sabemos que Deus é amor, é verdade. Sabemos que Deus, ele é poderoso, é verdade. Sabemos que Deus é bom, também é verdade. Mas só há um atributo na Bíblia que é repetido 3 vezes, é a santidade de Deus. Porque faz questão de enfatizar que ele é totalmente separado. Ele é tão separado que é 3 vezes separado. Não é somente uma separação comum, é 3 vezes mais separado do que qualquer humano. Então Deus, ele é o Deus que guerreia em favor desse povo, porque ele é elevado. Ele diz: me adorem, porque eu sou elevado. Em segundo lugar, Deus é o Deus que guerreia em favor do povo e deve ser adorado por isso, porque ele fala aqui no versículo 3 que Deus nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Isso tem a ver com missões. Deus, ele quer ser adorado por meio das missões, tanto regionais quanto transculturais. O propósito de Deus é ser adorado por todos os povos. O pastor João Calvino dizia que o propósito principal pelo qual cada um de nós evangelizamos, o propósito principal pelo qual eu e você ajudamos missionários, o propósito principal pelo qual nós oramos pelos missionários, não é para que eles preguem e convertam pessoas e elas venham para a igreja simplesmente, ou formem um número a mais no IBGE. Não é para que elas sejam crentes de IBGE ou para que simplesmente tenham mais igrejas no país ou na cidade. O propósito principal pelo qual nós evangelizamos, o propósito principal pelo qual eu e você prega o evangelho, ajuda missionários, ora para os missionários, é para que aquelas pessoas sejam adoradoras do Deus verdadeiro. E esse Deus que guerreia pelo povo, ele também diz: eu submeti os povos para vocês. Vocês têm os povos diante de vocês. Porque o propósito de Israel nunca foi ficar ali naquele canto, parado, e não avançar. Nós observamos isso lá em Gênesis capítulo 12, quando a promessa de Deus para Abraão foi a seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não era apenas uma,
Não é a sua família e esse povo que vai ficar aqui. Eu vou abençoar todas as nações da terra. Mas o povo de Israel sempre foi um povo minúsculo. Sempre foi um povo pequeno. Mas a ordem de Deus sempre foi: cumpra o meu chamado. Cumpra a minha vontade de espalhar as boas novas. De espalhar que há um Deus de salvação por toda a terra. O que foi que fizeram na Torre de Babel? Os homens se juntaram, se compilaram para dizer assim: não, vamos ficar aqui juntos, porque se a gente se afastar, a gente vai se perder. Vamos ficar juntos e construir uma torre que chega até os céus. Eles queriam ser Deus. O que Deus faz? Confunde a língua de todos eles, para que eles se espalhem pela terra. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Multiplicai, enchei a terra. Então, desde Adão, passando por Babel, repetido em Abraão, repetido por Jacó, e assim sucessivamente, a ordem de Deus sempre foi: eu vou dar a vocês o mundo inteiro. Esse mundo inteiro não é como nossos irmãos pentecostais ou até alguns hereges, alguns ministros hereges interpretam como que eu vou governar esse mundo financeiramente, eu vou ter prosperidade, eu vou dominar sobre esse mundo, como a teologia coach dos nossos dias. Acredite em você, acredite nisso aí, porque você vai ter o que você acredita. Pense positivo. Não é essa teologia que é ensinada aqui. A teologia ensinada aqui é: Deus deu a cada um de nós o mundo inteiro. Deu a cada um de nós a possibilidade de pregar o evangelho e trazer o mundo inteiro para adorar esse Deus. E quem vai converter as pessoas? É isso que Deus quer dizer. Eu, o próprio Deus. Eu vou mudar o coração deles. Eu lembro do missionário David Brainerd, um jovem missionário, e recentemente eu tenho lido o seu diário, onde lá nesse diário ele menciona as experiências dele com Deus, menciona as dificuldades no campo missionário. Um jovem de 27 anos, morreu com 29 anos, com tuberculose, era noivo de uma mulher, filha de Jonathan Edwards, um dos homens mais conhecidos na teologia e na época dos Estados Unidos. E esse jovem decidiu ir para o campo missionário, morrer pregando o evangelho, porque ele acreditava que era aquilo que ele deveria fazer para o resto de sua vida. Mas tinha uma coisa que ele acreditava, acima disso tudo, era que quem ia converter os índios não era ele, era o poder absoluto de Deus. Hudson Taylor, David Livingstone, todos os demais missionários que foram pregar o evangelho, só foram pregar o evangelho porque acreditavam que quem convertia o coração eram as pessoas. Então, por que nós somos calvinistas, cremos em predestinação e ainda assim pregamos o evangelho? Por quê, irmãos? É porque nós cremos que quem vai a nosso favor é Deus. Quem vai pelejar por nós é Deus. Quem vai converter as almas é Deus, não nós. Se eu acreditasse que a minha força, que o meu poder converte alguma alma, eu jamais iria pregar. Eu não poderia fazer isso. Lembro de um amigo meu que é missionário também, que estava trabalhando no orfanato, e ele me disse: Jonathan, é impossível nós acreditarmos que Deus não converte almas. E é impossível nós pregarmos o evangelho para essas crianças órfãs que vêm de uma estrutura totalmente abalada, crianças que têm uma mentalidade totalmente diferente, vieram de uma situação de vulnerabilidade. É impossível pregar para elas se nós não crermos que quem faz isso é Deus e somente Deus. Esse é o Deus que deve ser adorado. O Deus que peleja pelo seu povo. O Deus que, em primeiro lugar, é elevado acima de tudo e guerreia por isso. E porque ele quer submeter os povos aos seus filhos, aqueles que o servem. Em terceiro lugar, versículo 4, ele diz assim: escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Essa herança se refere à vida eterna e tem a ver com o versículo 3, que também tem a ver com o versículo 1. Percebam que há uma argumentação lógica do salmista. Ele diz: Deus é tão poderoso, tão elevado, que ele deu os povos para vocês. E esse Deus que é poderoso, que é elevado, vai guerrear em favor de vocês. E ele deu a vocês o quê? Uma herança, uma terra, uma vida eterna. Essa herança é referência a Canaã. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele prometeu para eles a Canaã, que era a terra que manava leite e mel. A expressão leite e mel, que mana, significa um lugar fértil, um lugar de muita abundância, um lugar onde não vai haver escassez. Mas em Hebreus capítulo 4, o autor diz que o povo de Israel não entrou nessa herança. Eles não receberam essa herança, eles não entraram nessa terra. Porque a Canaã terrena era uma referência à Canaã celestial. Então, aquela Canaã que o povo de Israel estava mirando, peregrinando pelo deserto, aguardando ansiosamente, é a Canaã celestial.
E essa mesma Canaã é a Canaã que nós aguardamos, a redenção dos nossos corpos, onde vai haver abundância. E essa abundância, essa riqueza de conteúdo, esse lugar onde não para de jorrar leite, leite se refere à vida, mel se refere a sabor. Né? O salmista diz, as tuas palavras são mais doces que o mel. Mel se refere a sabor. E o mel era tido como algo mais saboroso na época. Era a coisa mais saborosa que existia. Assim como também descreve lá o salmista, falando sobre o maná no deserto. Ele diz que aquele maná era tão saboroso como o mel. Por quê? Era Deus quem dava diretamente ao povo. Eu dou a você da porção diária. Então, a doçura, o sabor, ele vai ser aguçado. Ele vai ser cada vez mais profundo no céu. A gente vai crescer em paixão, vai crescer em amor, vai crescer em desejo. E Deus diz, quem vai fazer isso por vocês? Quem vai fazer vocês herdar esse lugar? Sou eu também. Eu sou Deus guerreiro por vocês. Eu sou Deus elevado, que luta as batalhas por vocês. Eu sou Deus elevado, que dou os povos para vocês. E nesse percurso de peregrinação que vocês têm, vocês vão trazendo pessoas para me adorar juntamente com vocês. Então vocês vão buscando pessoas, trazendo elas para perto de mim, para que elas me adorem. Porque eu devo ser adorado e eu amo a glória que eu vou revelar a elas. E algumas pessoas podem dizer assim, de forma herética, Deus é muito egoísta porque ele quer receber toda a glória para ele. Mas se Deus é o único ser superior a todos os seres, se ele é o único ser bom, pleno e perfeito, porque ele seria egoísta em adorar ele mesmo? Pelo contrário, se Deus adorasse uma coisa que fosse tão imperfeita, se Deus adorasse uma coisa que não fosse tão perfeita, tão plena e tão gloriosa como ele é, ele seria um mentiroso, porque mentiria contra ele mesmo. Deus pode amar de forma perfeita e plena aquilo que é tão perfeito e pleno quanto ele. De forma perfeita, no mesmo nível, no mesmo patamar. E ele fala isso quando ele se refere a Jesus Cristo. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Quer dizer que Deus não tem prazer em nós? Não é isso. Mas de maneira igual, equivalente, a única pessoa que pode ser adorada como Deus é ele próprio. As três pessoas da divindade. Ele diz, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mas ele compartilha dessa glória com cada um de nós. Ele coloca no nosso coração esse desejo. Ele coloca na nossa mente esse pensamento de peregrinação. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não herdamos as coisas desse mundo. Os puritanos costumavam dizer o seguinte, que quando você é regenerado pelo Espírito Santo, você se transforma em um outro tipo de criatura, de tal forma que as coisas baixas da terra não podem mais satisfazer você. Veja, se você conquistasse tudo, eu tenho todos os prédios desse mundo, eu tenho toda a fortuna desse mundo, eu sou dono da Tesla, da Microsoft. Se você conquistasse tudo isso e fosse um dos homens mais ricos desse mundo, eu sou bilionário, não traria alegria para você. E se você ficasse triste, porque perdeu tudo, mesmo assim essa tristeza seria por um pouco de tempo, porque você lembraria, eu tenho um Deus. Agostinho de Hipona dizia assim, o Senhor nos criou para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Então, irmãos, Deus, ele é altíssimo, ele é elevado, ele nos deu os povos subjugados para que preguemos o evangelho, e ele nos deu a herança, que é a vida eterna. E agora, irmãos, em segundo lugar, nós podemos observar que Deus, ele quer ser adorado, não somente como Deus que guerreia pelo povo, mas como Deus que é rei e soberano sobre tudo. O que um rei faz? Ele equilibra todo o seu governo. Ele governa de um lado, governa de outro, lidera um povo, uma parte do povo, lidera outra parte do povo. Então ele administra toda aquela região que ele se encontra. E Deus é o administrador de toda a terra. Lembra do incidente que eu falei de 11 de setembro? Lembra da guerra da Ucrânia? Quem está administrando soberanamente tudo isso é Deus. Nada foge do controle de Deus. Então, até mesmo os sofrimentos que passamos é soberania divina, governando sobre tudo isso. Onde foi desde a eternidade decretado por Ele. Obviamente que a nossa mente, que é limitada, não compreende. Porque é como se a gente quisesse pegar a água do oceano e falar, ó, eu contenho toda a água do oceano aqui nesse pote. E não conseguimos fazer isso. Deus, ele é o oceano. O máximo que conseguimos fazer é pegar uma porção dessa compreensão de Deus, porque está revelado na Escritura. Deus, ele é muito elevado, ele é muito grandioso. E ele começa agora a descrever, em segundo lugar, que ele é um Deus que quer ser adorado como rei e governante sobre toda a terra. Ele começa no versículo 6 a descrever: salmodiai a Deus, cantai louvores,
Salmodiai é nosso rei e cantai louvores. Deus é rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. As palavras são repetidas aqui. Nações, terras, povos. Para fazer um apanhado geral, em dizer que Deus governa sobre tudo aquilo que os homens acham que governam, sobre tudo aquilo que é menor regionalmente, onde o povo acha que governa, e ele diz, e as pessoas também, sou eu quem governo. O profeta Isaías, no capítulo 45, e o versículo 7, ele diz assim, eu, Senhor, crio o bem e faço o mal. Eu faço a paz e causo a guerra. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A palavra mal ali não é maldade moral. Não é, por exemplo, uma pessoa que vai pecar. Não é pecado ali. A palavra maldade fala de catástrofe. Por exemplo, uma tsunami. Porque quem causava essas coisas lá na época do Egito era Deus. Quem causou terremotos na época que o povo saiu do Egito também foi Deus. Então, quem governa sobre todos os cataclismas, sobre todos os incidentes que a ciência diz que é um incidente, é Deus. Então, a palavra mal ali é referência a isso, a esse tipo de acontecimento. Então, Deus quer dizer, eu governo sobre tudo isso, eu quem causo tudo isso, eu quem fiz vocês passarem por isso, e sou eu quem tiro vocês disso aqui. Então, irmãos, veja só como é a soberania divina. Ele nos leva para um lugar e nos tira desse lugar. Nos coloca para lá e traz para cá. Então, cada coisa não é em vão. Tudo que acontece conosco é por um propósito. Seja para nos ensinar, seja para nos exortar, seja para nos confortar. Tudo existe com um propósito específico, nessa grande obra de arte que é a criação de Deus. A criação, já dizia o pastor Jonathan Edwards, é como se fosse uma tela em branco, onde Deus é o pintor. E ele pinta com as suas cores. Ele pinta de azul, pinta de amarelo, pinta de verde, mas tudo isso no final fica uma obra de arte linda. Isso é a criação de Deus. É a obra da providência de Deus. É como ele administra os povos, os reinos e as pessoas. E é assim que ele menciona no versículo 7. Eu sou o rei de toda a terra. Me salmodiem com cântico. Ou seja, me adore porque eu governo sobre toda a terra. Sobre todas as coisas da terra, sou eu quem governo. Versículo 8 ele diz, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. E essa é a palavra mais gloriosa, irmãos. Enquanto eu meditava nesse salmo, a expressão mais bela que eu encontrei aqui foi quando ele descreve que Deus se assenta no seu trono. Imagine um rei assentado no seu trono, governando com seu cetro de justiça. Eu não quero que isso seja feito assim. Eu não quero que seja feito daquele jeito. Mas dessa forma, daquela outra forma. E a gente não está falando aqui de um Deus como Salomão, por exemplo, que, juntando todos os homens da sua época, não chegavam perto da sua sabedoria. Estamos falando aqui de um Deus que é dono de toda a sabedoria, de toda a ciência. Ele sabe as partículas que existem dentro do Sol. Estamos falando de um Deus que sabe do que é feito o buraco negro, onde nenhum cientista conseguiu atingir. Estamos falando de um Deus que sabe exatamente quantas galáxias existem. Mencionando a ciência aqui, né? Falando um pouco dela. A ciência diz que existem alguns milhões de galáxias por aí, ou até mais do que isso. Vamos supor que isso seja verdade. Deus conhece todas elas, e cada estrela existente. As estrelas tomadas não conseguem ser contadas, mas Isaías diz que Deus sabe todas elas. Na verdade, o próprio Deus diz, eu conheço cada uma delas pelo seu próprio nome. Falar que conhece alguém pelo nome é conhecer com intensidade, com propriedade. Por exemplo, se eu falo que conheço você e sei de você, eu sei o seu nome, obviamente, porque eu lhe conheço com mais proximidade. E olha o que Deus diz. Isso é incrível, irmãos. Eu conheço cada estrela pelo seu nome. Eu conheço com intimidade todas as estrelas, porque foi o meu dedo quem criou. E ele também diz que na eternidade vai conhecer cada um de nós, face a face, pelo nosso próprio nome. Então, irmãos, assim como todas as coisas criadas pertencem a Deus, todos nós somos criados, pertencemos a Deus. O que eu quero dizer com isso? O que é que o salmista quer dizer com isso? Não há nada que fuja do seu controle. O Salmo 46, Deus diz, eu sou o Deus soberano. Eu cuido de vocês. Eu protejo vocês. No Salmo 47 ele diz, eu guerrei em favor de vocês e eu sou o rei de todas as coisas. Se confortem. Saibam disso.
e me adorem por esse motivo. Pelo motivo de eu guerrear em favor de vocês, pelo motivo de eu ser rei sobre toda a terra. Irmãos, que o Senhor Deus consuma o nosso coração com esse desejo de adorá-lo pelo seu poder e que isso nos mostre como devemos viver uma vida confiantes de que Deus é esse Deus que peleja por nós, de que Deus é o Deus que governa sobre tudo. E respondendo à pergunta que fiz no começo, para encerrarmos, quem governa sobre todos os acontecimentos? Na terra e no céu. Deus ou o diabo? A resposta é bem óbvia. É Deus. Então, quem governa sobre tudo, até mesmo sobre os acidentes e incidentes, é Deus. Quem vai ser adorado sobre tudo isso é Deus. Quem converte os corações é Deus. Quem nos modifica é Deus. Que o Senhor Deus, irmãos, nos capacite para isso. Nos dê a bênção de amá-lo por esses motivos. Vamos orar nesse momento. Agradecer por essa palavra. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso e é o Senhor quem vem em nosso favor, Pai. Obrigado porque o Senhor se manifesta na vida de cada um de nós. Obrigado porque é o Senhor quem governa sobre tudo. Que o Senhor nos mostre, Pai, a cada dia nos faça sentir a tua mão em cada coisa simples que acontece. Cuida de cada um de nós, Pai. Nos dá a alegria e a certeza de que vamos viver para o Senhor de forma plena. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.